poder foi dado a Ele. Aleluia. Nos céus e na terra. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. João capítulo 6, você já abriu, amém? Mesmo assentado como você está, veja comigo a partir do versículo 24, quando Jesus, a respeito de si mesmo, diz que é o pão da vida. 24 de João capítulo 6. Quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: do céu deu-lhes o pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Amém, amados? Deixa a sua Bíblia aberta aí, amados. Eu queria conversar com vocês sobre o seguinte fato: quando nós buscamos a Jesus, nós encontramos. Quando nós o buscamos de todo o coração, o profeta já dizia isso. Deus, por boca do profeta, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Se alguém busca a Deus de todo o coração, acha. Então, quando você vê alguém que busca a Deus e não acha, o problema é cardíaco. Cardíaco espiritual. Já falamos sobre isso aqui. Por que eu não consigo sentir Deus? Por que eu não consigo ver o mover de Deus na minha vida? Porque a minha vida, enquanto relacionamento com Deus, não passa de forma, de relacionamento religioso. Por que eu não vejo as maravilhas contemporâneas de Deus na minha vida? Por que eu vejo Deus fazendo tantos sinais e prodígios? Deus curando a tantos, restaurando, renovando, dando crescimento, avivando, liberando vida abundante, mas eu não consigo experimentar isso na minha vida. Saiba que essa é uma das grandes questões da vida de muitos crentes. Tenho dito a vocês, amados, e tenho sido repetitivo nisso, que há muitos crentes dentro das nossas igrejas, só que muitos de nós não temos coragem de admitir isso, que servem ao Deus Todo-Poderoso, mas a vida deles parece ser vida de quem serve Maria Mulambo. Servem ao Deus que é o dono do céu e da terra, que criou todas as coisas, como nós lemos no início desse culto. Esse Deus que é criador do mundo, que fez os céus e a terra, que é dono da prata e do ouro. Há muitos crentes dentro da nossa igreja que servem a este Deus, mas vivem a vida como se fossem discípulos de tranca-rua. Temos visto dentro das nossas igrejas crentes com vidas muito mais miseráveis do que gente que não crê nem em Deus. Temos visto dentro das nossas igrejas crentes sendo carcomidos por toda sorte de complexos, toda sorte de doenças psicossomáticas, crentes tentados do suicídio, crentes desistindo da vida, crentes com a vida completamente fracassada. É só a gente ter coragem, abrir os olhos e olhar para o lado. E esses crentes estão dentro das nossas igrejas, irmãos, muitas vezes daqui de onde eu estou, do púlpito, até lá no porteiro, lá na porta. São crentes que buscam ao Senhor, estão na presença do Senhor, mas buscaram a Jesus em vão. Aí eu queria mostrar para você, amado, que há muitos que, como estes aqui nesse capítulo, que diz o texto no versículo 24, nós acabamos de ler e você leu comigo, atravessaram o mar em busca de Jesus. E o versículo diz que eles acharam a Jesus.
buscaram a Jesus, acharam a Jesus, mas esse texto também vai nos ensinar, eu vou mostrar para vocês, que nem todos os que se aproximam de Jesus são por ele abençoados. Eu vou mostrar para você que há muitos que buscam a Jesus, mas não conseguem ser por eles abençoados, enriquecidos. Há muitos que se aproximam de Jesus, mas não conseguem reter da presença de Jesus consigo mesmo. E você vai ver nesse mesmo capítulo que estes que foram em busca de Jesus até Cafarnaum, estes que encontraram a Jesus em Cafarnaum, estes mesmos, quando você lê o versículo 66, olha lá, depois de um bate-papo com Jesus, olha o que aconteceu. Por causa disso, de algo que Jesus disse, muitos dos seus discípulos fizeram o que? Leiam. Voltaram para trás e não andavam mais com ele. Eles foram atrás de Jesus e acharam Jesus. Mas o relacionamento com Jesus não foi abençoador e eles deixaram a Jesus. Eles se afastaram da presença de Jesus. Ter estado com Jesus para eles não foi produtivo, não valeu a pena. Aí quando eu falo sobre isso, irmãos, eu me lembro da última pesquisa do Conselho Mundial de Igrejas, cuja sede é nos Estados Unidos. Fez uma pesquisa nos Estados Unidos. E essa pesquisa constata que o número de ex-crentes é maior do que o número de crentes nas igrejas hoje. O número daqueles que estiveram na casa de Deus, que se batizaram, que, aspas, estiveram na presença de Deus, se relacionaram com Deus, abandonaram a Deus. Se você tem coragem de admitir, nem sempre nós temos, nós vamos concluir que na maioria das nossas igrejas, na grande maioria das nossas igrejas, há uma porta enorme como aquela aberta na frente, mas há uma porta, o dobro daquela, nos fundos. As pessoas entram aos borbotões, às multidões, mas também saem aos borbotões ao dobro e às multidões ao cubo. O que está acontecendo? Quando nós temos coragem de admitir, a grande maioria das casas de Deus são casas que têm o mesmo número de discípulos, ano após ano. Batizamos 15 e excluímos 16. E a gente vai num crescimento tacanho, enfermo, patológico, ano após ano, dando as desculpas as mais esfarrapadas para o nosso não crescimento, para a não permanência daqueles que encontraram a Jesus na igreja, mas por alguma razão resolveram abandoná-lo. O que está acontecendo, irmãos? Quando é que o teu relacionamento com Deus não é abençoador? Quando é que o teu relacionamento com Deus poderá vir a ser um relacionamento de só menos importância? Quando é que o teu relacionamento com Deus pode se tornar, na verdade, tão somente numa troca de religião? Você não era crente, agora é crente. Mas cuja vida é só isso, mais nada. Você só trocou o endereço do templo onde você adorava a Deus, mas a tua vida continua a mesmíssima coisa, a mesmíssima porcaria. Você conhece algum crente cuja vida é medíocre? Você conhece algum crente cuja vida é terrível? Tem algum crente na tua rua, ou no teu trabalho, ou na tua repartição, ou no teu quartel, ou na tua faculdade, que é pior do que todos os que estão ali e que a gente diz não serem de Deus? Você conhece alguém que se diz de Jesus, mas Jesus na boca dele a gente só vê na junção de 5 letras, J-E-S-U-S, cujos frutos nós não vemos na vida, no dia a dia? Eu estava no gabinete na terça-feira, ontem, pela manhã, e uma pessoa bate na porta do meu gabinete. O senhor que é o pastor dessa igreja? Sou eu. Posso falar com o senhor um minutinho? Entre. E essa pessoa veio reclamar de um membro. Olha, eu vim aqui dizer para o senhor que o senhor tem aqui na sua igreja uma membro que não vale nada. O senhor vai me desculpar a sinceridade. Essa sua membra é uma safada sem vergonha. E ela começou a contar a história. O problema envolve dinheiro, não pagamento, mau testemunho, mentira sobre mentira, engodo sobre engodo. E no final do seu discurso ela pergunta: pastor, o que o senhor acha? Eu acho que a senhora está coberta de razão. É safada sem vergonha.
Mas qual é o problema, irmãos? Do safado sem vergonha, crente, do safado sem vergonha que não é crente. É que aquele que não é crente, pelo menos não anda por aí com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, dizendo que Jesus ama você e eu também. Esse que não é crente, não anda por aí dizendo que é a luz do mundo e o sal da terra. Esse que não é crente, não anda por aí dentro dos templos, dizendo, longe de ti não vale a pena existir, preciso de ti. Esse que não é crente não está nos templos chorando, na presença do Todo-Poderoso, que tem prosperado a nossa vida. Ou seja, o que não é crente não é hipócrita. A verdade é, irmãos, que não se frustrem. Nem todos os que conseguem encontrar Jesus são por ele abençoados. Há muitos que buscam a Jesus vãmente. Há muitos que acham a Jesus, sentem o calor do seu corpo, sente o gosto, o cheiro da sua graça, sente o sabor da sua presença, mas ainda assim voltam para trás. Ainda assim não andam mais com ele. Por quê? Quando é que buscar a Jesus se torna algo vã na nossa vida, na tua vida ou na minha vida? Quando é que buscar a Jesus é algo vã na nossa vida? Vou mostrar para você. Primeiro, você busca Jesus vãmente quando você busca Jesus com interesse. Há muita gente decepcionada com Deus, há muita gente abraçando o ateísmo, a incredulidade, há muita gente decepcionada com a fé, decepcionada com os pastores, decepcionados com os irmãos, decepcionados com a casa de Deus, decepcionados com a palavra de Deus, decepcionados com Deus da palavra, porque estiveram na casa de Deus, leram a palavra de Deus, cumpriram os costumes ditos na casa de Deus, mas não adiantou nada. E depois de um tempo se cansam e dizem, eu estou fora. Entraram por aquela porta grande e saíram pelas portas do fundo maior. Não valeu a pena. E você vê essa multidão aí fora dizendo, eu já fui crente. Será que já foi? E às vezes foi mesmo, irmão. Mas por que o relacionamento com Jesus não valeu nada? Porque eles entraram na casa de Deus, buscaram a Deus, estiveram na presença de Deus com interesse. Eles estiveram na casa de Deus com segundas intenções. Você sabe o que é um interesseiro? O que é um interesseiro? Quem é que diz aí? Qual é o doutor aí, interesse, que sabe aí? É o que barganha com Deus. Interesseiro é quem barganha. Toma lá, dá cá, é isso? Que mais? Que mais definição você dá para interesseiro aí? Quem conhece uma pessoa interesseira aí? Tem? Você conhece alguém que seja interesseiro? Um monte de gente conhece, né? Você gosta de se relacionar com um interesseiro? Você tem prazer de estar na presença dele? Você sabe o que é um interesseiro? Interesseiro é aquele que busca na pessoa ou na outra pessoa, não aquilo que ela é. O interesseiro busca aquilo que ela tem. Isso que é o interesseiro. É o que busca em Deus, não o que ele é, mas o que ele tem. Você sabe quem é o interesseiro? Você sabe quem é aquele que pode buscar Deus em vigília, jejuns, orações, pode dar a maior oferta do mundo, pode participar de toda a sessão do descarrego da vida, pode participar da sessão de descarrego total, pode passar no Rio Jordão, pode tomar o óleo do Jordão, ele pode fazer o que quiser, que o fim dele no relacionamento com Deus vai ser frustração. No fim a cara quebra, no fim decepção o alcança, no fim a sensação de que não valeu a pena. Estive na casa de Deus, senti a unção de Deus, me relacionei com o povo de Deus, ouvi a palavra de Deus, vivi segundo os costumes do povo de Deus, mas não valeu a pena. Sabe por quê? Porque ele entrou nos lugares sagrados, não interessados naquilo que Deus é, mas naquilo que Deus porventura poderia dar. Interesseiro é aquele que valoriza mais as bênçãos de Deus do que o Deus de toda a bênção. É aquele ser humano que entra aqui não para estar na casa de Deus, mas para que Deus dê uma casa a ele. Interesseiro é aquele que entra aqui não para desfrutar da companhia de Deus, mas entra aqui para que Deus o dê uma companheira. Interesseiro é aquele que entra aqui não esperando gozar da saúde espiritual que há no lugar onde Deus está, mas ele entra aqui pensando na saúde dele. Agora, qual é o problema nisso, irmão? Pergunta a você, o teu Deus tem poder para te dar um carro novo? Sim ou não? Sim ou não? Teu Deus tem poder para te dar uma casa própria? Quantos aqui tem casa própria aí? Quem te deu?
Deus. Porque a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Deus pode te dar uma varoa abençoada? Quantos estão esperando uma varoa, irmão? Deus te abençoe, irmão. Recebe a bênção em nome de Deus. Olha para o lado, irmão. Quantos já tem uma varoa abençoada, irmão? Diga graças a Deus. Amém? Quantas estão esperando um varão abençoado, irmão? Amém? Os varão que estão esperando a varoa, diga estou aqui. Isso, irmão. Olha para o lado, irmão. Deus pode te dar um varão, pode dar uma varoa. Deus pode dar um carro, Deus pode dar uma casa própria, Deus pode aumentar o teu salário, sim ou não? Pode, irmão. Todas as coisas é possível ao teu Deus. Agora, por que, irmãos, que a despeito de Deus ter dito para você, já te abençoei com todas as bênçãos nas regiões celestes, por que as bênçãos não chegam até você? Por que você vê Deus abençoando a tua esquerda, a tua direita, a tua frente, a tua retaguarda, em cima e embaixo, mas a bênção só passa raspando em você? Por que no teu relacionamento com Deus está sempre no patamar do quase? Não, da próxima vai. De quase em quase, irmão, tu vai emagrecendo. E chega uma hora que o quase te soa uma palavra desgraçada, você não aguenta mais. E depois do quase, muitas vezes repetida, você vai dizer chega. Você vai dizer não vale a pena, estou fora. E qual é o grande problema daqueles que aqui estiveram e aqui agora não estão mais decepcionados com Deus? Abriram mão da fé. Sabe qual é o problema disso, amado? Sabe qual é o problema de valorizar mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção? É porque a bênção só chega no tempo de Deus, e o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Há um anacronismo entre o meu e o tempo de Deus. Em grande escala, quando nós botamos em paralelo o meu tempo com o tempo de Deus, nós temos a nítida sensação de que Deus está atrasado. Quando botamos em paralelo o meu relógio, o relógio de Deus, eu tenho sempre a sensação de que Deus não vai chegar. E quanto mais eu olho para o relógio, esperando que a bênção venha, mais o tempo demora, irmão. Você sabe que quando você está com pressa, quando você está olhando para o relógio o tempo inteiro, 1 minuto parece 1 hora, não passa nunca. E se você ficar ligado nas bênçãos, se vem, se não vem, se chega, se não chega, que hora que vem, que dia que vem, essa bênção vai estar cada vez mais longe de você, porque Deus está vendo que no teu coração existe um carro e não um trono para Ele sentar e reinar na tua vida. No teu coração existe uma loura bonita de olhos azuis. No teu coração existe um moreno alto, bonito, sensual e com salário de 5.000 reais. No teu coração está a cura da tua enfermidade, do teu bico de papagaio, do teu calo. No teu coração está a tua capacidade de emagrecer. E Deus sabe que você está aqui interesseiramente. Sabe o que vai acontecer com você? Quer emagrecer, irmão? Vai virar uma bola só de raiva. Ah, Deus me abandonou. Pergunta a você, irmã gordinha, Deus pode te ajudar a emagrecer, sim ou não? Pode, irmã. Todas as coisas, irmãos. Eu posso todas as coisas naquele que... Quantas coisas você pode? Emagrecer inclui, não? Sim, irmão. Mas se o teu coração está na bênção ao invés de Deus, você vai se frustrar. Você vai acabar saindo por essa porta aqui. Você vai acabar no time dos ex. E qual é o problema dos ex? Vou lhe dizer, está lá em Pedro, você não precisa nem abrir que eu leio para você. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pedro está dizendo o seguinte: é melhor que você não conheça Jesus do que conhecendo, abandoná-lo. É melhor não conhecer Jesus do que, tendo-o conhecido, decepcionar-se com ele e virar as costas para ele. Por quê? Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Você tem cachorro em casa? Já viu quando ele come mato? Aí ele vomita. Aí depois lambe. Nojento, né? Está escrito aqui, irmão. Ele diz que a tua vida se torna a mesma coisa. E quais as vidas que se tornam assim, irmãos? São a vida daqueles que são interesseiros. São aqueles que não estão nem aí para o que Deus é. Estão aí para aquilo que Deus dá. Se você, amado,
toda vez que entra nesse lugar, entra sempre esperando receber algo de Deus. Mais cedo ou mais tarde você se frustra. Porque a maior riqueza que Deus pode dar a você é a sua própria presença, a sua própria pessoa, habitando dentro de você pelo Espírito Santo. Amém ou não amém? Quando é mais que eu busco a Deus em vão, irmão? Segundo lugar, eu busco a Deus em vão quando eu não tenho prioridades certas na vida. Quando as minhas prioridades são com inversão de valores, são equivocadas. Tem a ver com o que eu acabei de dizer no primeiro tópico. Tem a ver quando a minha numeração existencial, a minha numeração de prioridades de vida não estão nos lugares corretos. Eu busco a Deus em vão, o meu relacionamento com Jesus é em vão, quando eu estou vivenciando inversão de valores. A Bíblia diz que maldito é aquele que ao mal chama bem, ao bem chama mal. Maldito. E quando eu leio o versículo 27, nós vemos o Senhor dizendo àqueles discípulos o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Veja, que ele está dizendo o seguinte: vocês devem trabalhar não a priori por causa só do arroz e do feijão. O arroz e o feijão são muito importantes, mas vocês devem trabalhar, antes de mais nada, por aquela comida que permanece para a vida eterna. Isso tem a ver com o que, irmãos? Busca primeiro o reino de Deus. E as demais coisas? Em primeiro lugar o quê? E as coisas serão acrescentadas. Então você que está com varão no coração, varão é coisa, é perecível. E se a coisa estiver na frente dos valores do reino, daquilo que é eterno, você não tem nem reino nem coisa. Deus está dizendo o seguinte, amados: se vocês buscarem primeiro o reino de Deus, se vocês cuidarem do que é meu, se a prioridade na vida de vocês for as minhas coisas, as coisas eternas, as coisas de vocês, quem lhes dará sou eu. O que Deus está dizendo é o seguinte: olha, se vocês cuidarem do meu reino, da minha casa, se vocês cuidarem da alma de vocês, que é o que vocês são, vocês já aprenderam, vocês não são um corpo que possui uma alma, vocês são uma alma que possui um corpo. Você é alma, e você tem que investir naquilo que você é. Mas a maioria das pessoas investe não naquilo que ele é, alma, ele investe naquilo que ele tem, corpo. Ele quer ficar forte, ele quer ficar musculoso. No carnaval, ela quer ficar gostosa, né, como dizem por aí, quer ficar bem vista, quer ser admirada. Ela quer ser o centro das atenções, é o culto ao corpo. Ela investe naquilo que tem um corpo que vai perecer, que a idade vai fazer enrugar, envelhecer, cair, que a terra há de consumir. Ao passo que da alma nós cuidamos muito pouco, nós investimos muito pouco. Irmãos, o tratamento que nós damos a nós mesmos, ou seja, a nossa alma, é quase que ridículo. É só você parar para pensar. Agora, não precisa olhar para o irmão que está do teu lado, nem para a tua frente. Essa palavra é para você. Veja o tempo que você gastou com Deus hoje, alimentando tua alma. Não, pastor, mas hoje também eu tive... O senhor não sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu saí cedo, fiquei ocupado. Sim, então veja o tempo que você gastou com Deus ontem. Não, mas ontem também... Tá bom, então veja o que você gastou com Deus anteontem, irmão. Tá bom, foi segunda-feira, você estava cansado, passou o dia inteiro. Mas veja o tempo que você gastou com Deus domingo, irmão. Veja o tempo que você vai gastar com Deus amanhã. Veja se nosso relacionamento com Ele não é medíocre. E a gente não sabe por que nós estamos dominados, invadidos, enraizados por problemas somáticos, por problemas de toda sorte, por problemas no ser, na cabeça, no psiquismo. Por que há tanta violência, tanta desgraça, tanta morte, tanto pai matando filho, filho matando pai? Por que há tantos loucos maníacos brotando como que da terra? Porque não cuida do que é alma. São valores invertidos. E enquanto nós valorizarmos mais o ter do que o ser, nós não seremos, e em não sendo, não teremos. Escuta dessa canção, vou botar um pedacinho dela para você ver. Santa Geração 1, pastor Antônio Cirilo. É Bíblia cantada. A Bíblia diz: se me ouvirdes e me temerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas há muitos crentes que não comem nem o pior. Vivem uma vida terrível.
Escuta essa música aí. Eu tenho comido do melhor dessa terra. Tem que profetizar com essa canção, amado. Se você não tem comido, profetiza. Você vai comer em nome de Jesus. Você vai tirar o melhor de Deus. Tenho bebido do leite e do mel. Sim, comido o melhor da terra, bebido do leite e do mel. Eu tenho vestido do melhor dessa terra. Eu tenho vestido melhor do que os lírios. Agora preste atenção nessa última frase aí. Mas interessante disso tudo, Interessante disso tudo. mas interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. Aleluia. Eu tenho comido Baixa um pouquinho, Moisés. Essa música diz que do melhor. eu tenho comido o melhor dessa terra. Promessa dele na sua palavra. Eu tenho bebido do leite e do mel. Diz, eu tenho vestido melhor do que os lírios. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho tirado o melhor de Deus. Sua palavra diz que nós somos chamados para reinar em vida, não é o que está escrito em Romanos 5,17? Eu tenho vestido Eu tenho vestido melhor do que os lírios. Mas a música diz, mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas. Eu não estou atrás do que comer, do que vestir, do que beber. Não são essas coisas que ocupam meu coração. Não são essas coisas que ocupam a minha mente. Minha mente não está presa no campo do ter. Eu busco o Senhor. E quando eu busco o Senhor, é Ele quem vai me dar o melhor do que comer, o melhor do que beber, o melhor do que vestir. Tremenda essa música, irmão. O interessante disso tudo. E a gente que vive atrás do que comer, atrás do que vestir, em cima do que andar, eu não busco. o que demonstrar, uma imagem a vender, e vivem uma vida miserável. Tão bonito por fora, mas um mendigo por dentro. Agora escuta. Busca riqueza. Quem busca a riqueza, Perde a alma. perde a alma, Perde a calma. perde a calma, Se perde toda. se perde totalmente. Agora escuta. Quem busca o Senhor. Quem busca o Senhor, Encontra riqueza. encontra a riqueza, Paz e pureza. paz e pureza. Se encontra eterna. Se encontra eternamente, irmão. Essa música Quem busca riqueza. é algo tremendo. E ela tem a ver. Baixa um pouquinho, Moisés. Com isso aqui eu quero terminar. Tem a ver com o Salmo 127, que diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Sabe por quê? Pois ele supre aos seus amados enquanto dormem, amados. Tem muita gente que acorda de madrugada, dorme de madrugada, desenfreado na busca do ter, do possuir, do angariar, valorizando as riquezas, as coisas. E tudo que alcançam no final da vida é a perda da saúde, é a decepção. Tem gente que gasta a saúde para ganhar dinheiro.
e depois gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. E não sabe que tudo que nós temos, se amamos ao Senhor, nós ganhamos, não com o que nós fizemos no dia a dia. O Senhor nos deu enquanto nós dormíamos. Amado, você disse que tem uma casa própria, amém ou não amém? Você acha que você ganhou essa casa quando você estava lá na tua repartição, trabalhando para o português? Não, essa casa te foi dada enquanto você dormia. Você está vendo essa esposa abençoada que você tem, esse marido abençoado, esses filhos lindos que você tem? Sabe quando você as ganhou? Não foi naquela vigília, não foi naquele culto, nem naquela pizzaria. Você a ganhou, ou você os ganhou enquanto você dormia. Já era plano de Deus para a tua vida antes da fundação da terra, amado. Deus te deu antes de você imaginar que isso tudo existisse, porque você confiou nele. Porque os teus valores são os valores do céu. E amado, então receba essa palavra em nome de Jesus. É possível que eu esteja falando com um grande número de crentes frustrados com Deus. Crentes cuja vida é selada, é carimbada pela marca da perda, pela marca da derrota. Você é um crente, e você não tem coragem de admitir, mas você é um infeliz da tua vida. Vende uma imagem de crentão, de santão, de doutorão, de diaconão, de pastorzão, de presbitão, de regentão, de ungidão, mas quando sai daqui, você é um infelizão. E vai vendendo uma imagem na congregação. E Deus está dizendo assim: olha, tua imagem não me impressiona, Senhor. E o Senhor, como que usando o teu pastor nessa noite, diz: meu filho, quantos filhos de Deus nós temos aqui, amado? Deus diz para você o seguinte: se me temerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, amado. Se você cuidar das minhas coisas, diz o Senhor, Ele está dizendo, das tuas coisas, cuido eu. Aleluia. É bom saber que eu estou andando na rua, irmãos, e quem está cuidando de mim é Deus. É bom saber que eu posso ir para o trabalho e saber que no final do dia o pão vai estar na mesa para os meus filhos comerem. E o que é mais gostoso não é as migalhas que caem da mesa, não. Porque você é filho, o filho come, é da broa inteira que está sobre a mesa em nome de Jesus. Tem um monte de crente orando: Senhor, me dá as migalhas que caem da tua mesa. Não quero migalha, não, eu quero o pão que está sobre a mesa, porque eu sou filho. Eu sou herdeiro. E o Senhor está dizendo que você, amado, é um abençoado. Você é filho do Deus em cujas mãos estão todo o poder. Ele é dono de todas as coisas. É impossível que nós estejamos na presença do Deus que é a fonte das fontes, e ainda assim ali estejamos com sede. É impossível que, estando na presença do Deus do maná, que faz brotar pão da terra e cair carne do céu, ainda assim ali estejamos com fome. O melhor que você pode tirar de Deus é Deus. E você só tira o melhor de Deus quando os teus valores estão nos lugares certos. Primeiro Deus, depois as coisas. Primeiro Deus, depois as coisas. Agora, enquanto a tua preocupação, enquanto aquilo estiver na tua cabeça, ocupar a tua alma e teu coração, se todas as tuas preocupações estão no campo do ter, amado, você vai ter carência de ter o resto da tua vida. Tudo que você será é um nomezinho escrito no rol de membros de uma igreja qualquer, mas um infeliz da vida. E se você quer saber, para mim um crente infeliz é mais infeliz do que um incrédulo infeliz. Porque o incrédulo infeliz não sabe onde está a fonte. E o crente está sentado ao lado da fonte, mas não consegue tomar posse. É um infeliz completo. A minha oração nessa noite, amado, é que você busque ao Senhor, como fizeram esses discípulos. Encontre ao Senhor, abrace ao Senhor, desfrute da presença do Senhor e não se afaste nunca mais na presença do Senhor, porque estar longe do Senhor não é viver, é existir. E você não foi chamado para existir, você foi chamado para viver e viver abundantemente. Quantos querem viver abundantemente, amados? Recebe essa palavra como sendo dele, amém? Então aplauda ele por ela, porque ele é digno.